Nós temos aqui um ministério de coragem. Eu já até imagino quem que é. Coragem. Nós temos Mateus 3, de 4 a 10, que fala assim: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. É fácil não, né? Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temo por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já estás posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vou ler esse versículo, você guardar aí. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Guarda isso aí, hein? Não é? Quando pensamos em alguém que desenvolveu um ministério de coragem, com certeza na nossa lista não poderá faltar a figura de João Batista. Como João pode ser tão corajoso? O que o capacitou a construir a sua coragem? Não foi a vestimenta, não, né? Se fosse isso, o camelo não morria. Porque o camelo não tinha morrido para ele fazer a roupa. Não é? Então, com certeza, não era o pelo de camelo. Mas é muito interessante, Guerra, quando nós avaliamos um ministério de coragem. Sim. Então, claro que a gente tem vários exemplos de pessoas que se levantaram e se levantaram com autoridade e com coragem. E eu penso que não existe nenhum ministério e ninguém que responda ao chamado do Senhor para o ministério e que não tenha que ter esse pré-requisito que é coragem. Porque realmente não há lugar para medrosos, não há lugar para tímidos. Com certeza. Não há lugar para esse tipo de pessoa no ministério, porque o ministério não é viver de brisa, é viver de fé, não de brisa, né? E nós vamos ver isso na vida de muitas e muitas pessoas chamadas. Então, desde os profetas menores até os maiores, eles tiveram que passar pelas situações, pelas provas, passar pelas circunstâncias adversas e manter-se fiel ao chamado e ao propósito do Senhor. Então, eu não consigo pensar em nenhum que não tenha tido que exercer realmente coragem, não é? Então, Moisés, que teve que ter coragem para enfrentar Faraó, para enfrentar a si mesmo, para enfrentar a sua própria família, para enfrentar o seu próprio povo, não foi fácil, não é? E a gente vai caminhando e vai vendo o quanto cada um realmente teve a coragem para viver aquilo que era chamado para viver. Agora, João Batista, ele realmente, com certeza, ele vai estar entre os 5 mais de quase todas as listas. Nossa, né? Então, João Batista, Elias, com certeza essas figuras vão estar na ponta, né? Paulo. Então, são algumas pessoas que a gente sempre vai ter uma referência, porque essa coragem teve que ser vivenciada em quase todo momento. Agora, a coragem de João, nós vamos ver, não era apenas na sua mensagem, que era uma mensagem dura. A coragem de João se demonstra até no próprio estilo de vida que João estabeleceu para viver, ou que Deus o colocou para que ele vivesse.
Então, a palavra é muito clara desde o princípio, quando João foi levado para viver no deserto. Então, o próprio estilo de vida de João já era um estilo de vida diferenciado dos outros. E olha, tudo aquilo que é diferenciado da grande maioria, é preciso uma dose de coragem para poder vivenciá-lo. Hoje, nós precisamos de coragem para viver o verdadeiro cristianismo. Com certeza. Porque o verdadeiro cristianismo está indo na contramão da nossa cultura. E tudo aquilo que se opõe às massas, que se opõe ao movimento do povo e da cultura, realmente é preciso uma dose de coragem para poder se manter nessa posição. Então, nós somos chamados para viver um ministério de coragem, né? E você também em Cristo Jesus. Mas o Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque estarei convosco. Venceu o mundo. Venceu o mundo e está conosco todos os dias. Amém. Além de vencer, ainda está com a gente. Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor acompanhe você sempre que posso, não é? E nesse momento estou ligado em vocês. Eu peço oração pela minha filha de 2 anos, a Giovana. Chora muito, muita pirraça e nervosa demais. Peço que orem para que Deus possa tirar isso dela. Obrigado, em nome de Jesus. Ô Giovana, a Giovana é o nome dela, né? Ô mãe, percebe, né? Você já levou no médico para dar uma olhadinha. É importante, né, fazer essa parte. E às vezes esse nervosismo exagerado, ou se é, né, exagerado, às vezes é alguma outra coisa que está provocando. Então seria importante ficar atenta, né, por que ela tem reagido assim, será que não é sua ausência, né? Às vezes é uma forma de chamar a atenção, ela fica na escolinha, tá tudo certo na escolinha, então é bom dar uma olhada nisso aí, né, a gente fechar todas as opções possíveis, né, e obviamente que orar é importantíssimo, né, mas além disso fazer a sua parte também, né. Olha, nós temos aqui, né, como, né, o pastor Rogério falou a questão da coragem, João, ele já tinha a sua missão pré-estabelecida. Sua tarefa era preparar o caminho para a vinda do Senhor. Então ele já sabia a missão que ele tinha, né? Então, além de ter coragem, ainda sabia o pepino que ia pegar. É muito interessante, Guerra, que quando a gente sabe, tem clareza do chamado e tem uma visão clara daquilo que é para a gente fazer, isso nos fortalece. Não é? Com certeza. Então, quando não tem dúvida do que é para ser feito, você concentra a sua energia em fazer o que precisa fazer e não em tentar discernir ainda aquilo que precisa fazer. João já tinha essa visão muito clara. Por quê? Porque João foi uma pessoa separada desde o ventre da mãe. É muito interessante, e isso, inclusive, é um dos pontos bíblicos que nós temos e uma garantia de que a vida está no ventre antes de nascer, porque a própria experiência de João no ventre da mãe, quando ele identifica, não é, a voz de Maria que estava grávida, se manifesta dentro do ventre da mãe e transmite emoção para a mãe. Então a mãe consegue sentir a alegria que o filho sentiu no ventre. É um texto muito interessante, né? Então, João já sabia que esse era o seu destino, esse seu chamado já tinha sido profetizado através de outros profetas, como Isaías, e o próprio pai, Zacarias, quando ficou sabendo que seria pai, então antes de gerar, já sabia qual era a função e o chamado de João. Então, isso traz muita clareza. E essa clareza faz com que ele realmente se posicione e de maneira firme. Então, João não tinha nenhuma dúvida de que ele era
aquele que deveria vir antes de Cristo. Ele sabia que ele era a voz que clama no deserto. Ele sabia que ele era o preparador de caminhos. Então, essa visão clara do chamado acaba encorajando, porque essa visão clara elimina as dúvidas. Não é? Ok. E todo mundo que se opõe a isso, ele já sabe. Olha, você não está se opondo, não é nem a mim, nem ao meu chamado. Então, vai brigar com quem me mandou vir fazer. A oposição é ao Senhor. Não é? Então é diferente. É ao Senhor. Quer brigar? Briga com quem mandou. Deus. É lógico, ué. E pronto, está resolvido o problema. Não é? Bom dia, amados. Sou de Carmo, no Rio de Janeiro. Orem por mim, eu estou sendo muito perseguido no meu trabalho. Eu sou militar, não é? O nome dele é Jeremias. Ok, Jeremias. Só pelo nome você já vai ser perseguido. Ainda mais vivendo e testemunhando como Jeremias, então pode esperar que vai ser. Tem um pouco de Carmo, né? Tem um pouco de Carmo. Fica calma aí. Mas Deus vai te permaneça dar a firme, vitória. que o Senhor vai te honrar também, né? Amém, em nome de Jesus. Com certeza. Temos mais um aqui. Ok. Pode passar, porque eu perdi aqui. Olha, nós temos aqui, sua mensagem decisiva de arrependimento. Isso também era forte, né, numa questão mesmo da coragem, né, porque ele já tinha uma mensagem decisiva. Sim. E ele sabia que não era tão fácil assim, né? Não era o que o povo gostaria de ouvir. O povo queria ouvir, né? Não, tranquilo, isso aí eu já sabia. Mas aí, Guerra, a questão dessa mensagem está decidida dentro dele. Então, isso realmente estabelece um ânimo maior. Sim. E sustenta aquilo que a gente está falando, que é a base da coragem. Então, ele sabia o que ele deveria pregar. Então, não havia dúvida nenhuma de que ele tinha que chamar o povo para o arrependimento. Então, ele sabia como o povo estava vivendo, sabia o que viria depois dele. Então, ele precisava realmente preparar o povo para estar pronto a viver aquilo que deveria vir depois. E essa mensagem, que é uma mensagem de arrependimento, apesar de não ser uma mensagem muito fácil, e em tempo nenhum essa mensagem de arrependimento é fácil, por quê? Porque é necessário mostrar que há uma necessidade de arrependimento. E só conseguimos mostrar que há uma necessidade de arrependimento quando nós conseguimos mostrar que há pecado ou que há erro no meio do povo. Com certeza. Arrepender é voltar o caminho. Então, o povo precisa entender que está no caminho errado. E é preciso muita coragem para se opor, aquilo que eu já até falei, se opor ao movimento que o povo e a cultura está levando. E essa foi a palavra de João. Uau. Aqui nós temos DDD 35, Poços de Caldas. A paz, pastores, quero pedir oração, porque estou com uma causa na mão de Deus, né? E preciso que Ele me ajude. Sou a Raquel de Poços de Caldas. Está nas melhores mãos, né? Pensei que estava na mão do juiz, né? Aí está na mão do juiz, é uma outra história. Mas se está nas mãos do Senhor e nas mãos de Deus, então está em boas mãos, né? Então é muito mais tranquilo. Então, obviamente, não estou dizendo que com isso nós não vamos orar, né? Mas faz toda a diferença na nossa vida, né? Quando nós estamos com uma causa na justiça ou uma causa nas mãos de Deus, né? Então, nós vamos orar assim, colocar diante do Senhor, ok? Ok. É isso. Sua motivação direta, ele tinha a voz de Elias gritando no deserto. E seu jeito diferente, se vestia pelo de camelo e comia gafanhotos. Aí nós temos duas coisas bem distintas, né? Com certeza. Ele sabia a unção que estava sobre ele. E assim como Elias gritou no meio do deserto, João Batista também gritava no meio do deserto. Então, a unção de Elias, ou o espírito de Elias, não é?
não é o espírito do homem Elias, é o espírito que estava sobre Elias e que capacitou Elias. Agora, esse mesmo espírito, que é o Espírito Santo de Deus, está sobre João Batista. É muito interessante, Guerra, porque isso normalmente algumas pessoas têm dúvida, e até mesmo as próprias pessoas contemporâneas de Elias, de João Batista e do tempo de Jesus, porque fizeram essa mesma indagação para Jesus. Não era necessário que Elias viesse primeiro? Porque perguntaram isso para Jesus, e Jesus diz, sim, mas Elias já veio. Com certeza. Então, ele estava fazendo uma relação com a pessoa, não só do Elias, lá de Reis, né, de 1ª Reis, 2ª Reis, mas também sobre a unção que estava sobre Elias, que foi estabelecida em João Batista. Com certeza. Né? Agora, quando a gente entende esse processo e esse mecanismo, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Amém. E o Espírito Santo habita em nós e testifica em nós como espírito de adoção, que somos filhos de Deus. Então, ele fez do nosso corpo o seu templo e a sua habitação. Amém. Mas antes de Jesus ressuscitar, não era assim. O Espírito vinha momentaneamente sobre algumas pessoas, e quando eu falo momentaneamente, porque ele vinha para uma função específica, e depois que a pessoa estava cheia do Espírito Santo e fazia o que tinha que fazer, o Espírito Santo então voltava, ele não morava dentro das pessoas. Mas Elias, e assim como João Batista, foram pessoas que experimentaram desse Espírito por um tempo mais prolongado na vida deles. Então, por isso que a gente vai perceber que, quando a palavra de Deus diz o Espírito de Elias, na realidade era o Espírito Santo de Deus, e na forma que ele operava em Elias, agora o mesmo Espírito Santo de Deus opera da mesma forma na vida de João Batista. Amém. E é isso que faz essa coragem que João Batista teve, que é a mesma coragem que nós passamos a ter para testemunhar a respeito de Jesus. Por isso que o Jesus disse para os seus discípulos, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder é o que realmente vem nos encorajar ou empoderar para sermos testemunhos de Jesus. Então, essa distinção é interessante. Não houve uma reencarnação. Até porque Elias não experimentou a morte para reencarnar em João Batista. Meio difícil, né? Não é? Não tem nada a ver, não. Então não Meio tem nada difícil. a ver. Mas o mesmo Espírito que operava em Elias com aquela unção, ele operava em João Batista com a mesma unção. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida, aqueles irmãos que enviaram aqui os seus pedidos, mesmo você que não enviou, mas você pode também orar junto conosco, concordar, né, e clamar aí pela graça e o favor do Senhor. Ok? Pastor Rogério. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos acrescentado dia a dia a fé. E é exatamente essa fé e a revelação desse amor que tem tirado de nós todo medo e tem, Senhor, nos colocado numa posição de podermos realmente tomar decisões de coragem. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado de cada um daqueles que estão nos ouvindo agora. O Senhor tem suprido as nossas necessidades e está indo agora de encontro pela fé
de encontro às necessidades de cada um Sim, dos Senhor. nossos ouvintes. Sim, Senhor. Quaisquer que sejam, Senhor, essas necessidades, há uma solução no Senhor. Há uma palavra do Senhor que pode transformar essa circunstância agora. Então, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja liberada, que esse poder seja liberado e que essa mudança nessa situação, nessa circunstância, nessa adversidade, seja agora, Senhor, mudada, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que portas de emprego sejam abertas, que curas físicas sejam estabelecidas, que curas emocionais sejam trazidas, que libertação sejam vividas, que mudanças sejam vivenciadas a cada dia e que, Senhor, a verdadeira mensagem do teu amor, da tua graça, do teu perdão, da tua salvação em Cristo Jesus se estabeleça agora como uma verdade na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.